Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Estação Saúde. Hoje o nosso quadro vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos sim falar sobre saúde, mas sobre saúde bucal. Mais precisamente sobre as doenças bucais que afetam milhões de pessoas ao redor do mundo e podem impactar diretamente na nossa qualidade de vida, além de ser um reflexo, claro, da nossa saúde geral. E justamente no dia 25 desse mês de outubro, próxima sexta-feira, é comemorado em todo o Brasil o Dia Nacional da Saúde Bucal. E para nos ajudar a entender um pouquinho melhor como prevenir e tratar essas doenças, hoje nós temos o prazer de receber a cirurgiã dentista Cleide Francisco. Cleide, seja muito bem-vinda à TV Câmara e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade da participação. Cleide, então eu queria começar um pouquinho conversando com você sobre Sim, quais são os principais problemas bucais. Eu não sei se posso chamar de doença, na verdade. sim, Isso que eu até queria ver com você. sim, Que você mais vê no seu consultório. sim. Podemos sim chamar de doenças, né? Muitas pessoas falam como problemas, mas as principais doenças que a gente presencia muito no consultório é a cárie, né? Que é a principal de todas. Doença gengival, que é a gengivite. Quando ela se agrava um pouco, ela se torna uma periodontite, né? A gente vê muitos casos de afta, de lesões bucais, algumas úlceras. Então, essas são as doenças que a gente tem visto com mais frequência e que é o que a gente tem essa necessidade de combate a isso, né? Então, a nossa luta diária é realmente com essas doenças que vêm permanecendo. Então, existe a prevenção, mas mesmo assim a gente vê bastante casos dessas doenças comuns no nosso dia a dia. E você comentou sobre a gengivite e a periodontite, né? Qual é a diferença dos dois casos? Sim, a gengivite ela é uma inflamação que ocorre somente na gengiva, né? Nessa parte externa que a gente visualiza. Então, é aquela inflamação, sangramento, uma região que fica um pouco dolorida na escovação. A periodontite, ela já é um pouco mais severa, porque ela já atinge a parte de estrutura do dente, né? Que é a parte do ligamento periodontal, do osso. Então, ela já engloba uma perda óssea, então é um paciente assim que existe, que possui muito tártaro, então isso não é retirado e aquelas bactérias vão reabsorvendo o osso, e com isso faz com que o dente fique com um pouco de mobilidade, com mais sensibilidade, aí interfere também no mau hálito, né? Então o paciente sente aquele mau hálito. Então, a periodontite ela é uma doença mais avançada da gengivite. Se a gengivite não é tratada, ela se torna uma periodontite. Tá certo. E a gente sabe que, infelizmente, as pessoas só procuram ajuda quando os sintomas já estão muito avançados. Então, Infelizmente. eu queria que você comentasse um pouquinho sobre quais são os principais cuidados que a gente precisa ter para que esses sintomas não avancem e não acabe se agravando tanto o problema. Sim. O primordial é a escovação diária em casa, que isso tem que ser feito de 3 a 4 vezes ao dia ou mais, né? O uso de fio dental, de escovas interdentais, de enxaguatório bucal, né? O enxaguatório, ele não é só para dar um gostinho bom na boca, ele realmente é um bactericida, ele elimina essas bactérias que estão ali em excesso, então ele ajuda muito na higiene. O que a gente precisa também ter essa conscientização de ir ao dentista de 6 em 6 meses para fazer essa limpeza um pouco mais profunda, para conseguir manter com a escovação em casa. Porque às vezes você escova, mas mesmo assim não consegue adquirir um hálito legal, porque tem outras coisas envolvidas, né? Então a prevenção, na verdade, é em casa, com as técnicas que todo mundo sabe como escovar um dente, passar um fio dental, então ter esse hábito, né, de fazer esse tipo de higiene. E assim também, procurar escovas que sejam indicadas para o seu caso, pasta creme dental indicado para o teu caso. Então, hoje em dia no mercado existem inúmeros marcas e definições para os cremes dentais que é realmente indicado para o teu caso. Então, tem para dentes sensíveis, tem para gengiva, tem para cárie. Então, isso é uma questão que é importante também a gente saber.
Cleide, vamos abordar aqui uma questão. Queria que você me contasse se é mito ou verdade. Sim. Eu preciso trocar a minha escova de dente todo mês? Todo mês não. Normalmente a gente fala, né, que a escova ela tem uma duração aí de uns 3 meses, né? Lógico que se você faz uma força muito grande na escova e ela começa a ficar com as cerdas muito deformadas, você vai precisar fazer uma troca mais frequente. Então, assim, normalmente, se você faz uso de uma escova adequada, de uma escovação adequada, que você tem essa orientação, a escova ela dura por volta de uns 3 meses. Não é necessário trocar todo mês. Na verdade, fica assim muito relativo de um paciente para outro, né? E quais são os primeiros sinais de alerta que a pessoa deve ficar atenta e procurar um dentista ou um cirurgião dentista? Os sinais, assim, é dor, né? Dor, uma sensibilidade, um mau hálito, uma dor na hora que for mastigar, né? Então, às vezes tem gente que tem dor na mastigação e deixa quieto, acha que isso daí é só uma sensibilidade qualquer, mas os problemas, eles podem mostrar através de pequenos sinais. Então, eu acredito que são esses sinais aí de dor, sensibilidade, escurecimento de dente, né? Os dentes ficando numa pigmentação um pouco diferente, eu acho que precisa ter um alerta. E para quem já está com algum problema, com alguma doença bucal como essas que você comentou, o que tem de tratamento hoje em dia? O que que a odontologia oferece de mais moderno para esses casos? A odontologia ela está muito modernizada, né? E as pessoas ainda têm aquele tabu com medo de vir ao dentista, medo do motorzinho do dentista. Então, assim, precisa tirar isso da cabeça e ter essa mente assim de que qualquer problema é resolvido da melhor forma, sem dor, né, sem estresse. Então, a pessoa tem uma cárie, ela é feita uma restauração. A pessoa tem um dente fraturado, tem um implante para ser feito. E isso não são procedimentos que o paciente vai sofrer, né? Se for deixando de fazer a consulta ao dentista, aí sim esse paciente vai ter um sofrimento depois por conta de deixar de lado essa consulta preventiva. Então, assim, existem sim vários procedimentos a serem feitos e é de acordo com o problema que o paciente tem. E Cleide, todos os problemas, eles têm cura? Ou existe algum que você fala, não, esse daí a gente só vai tratar, mas não vai curar? A maioria, sim. Porém, num caso de um dente fraturado, um dente perdido por, de repente, uma perda óssea, ele não vai ter cura, mas ele vai ter uma solução. Então, a gente sempre tem a tecnologia para a gente ter uma solução para aquele problema. Então, por exemplo, você tem um dente que quebrou muito, você tem uma cura que é fazer uma coroa nesse dente para restabelecer a função desse dente. Porém, se um dente tem uma fratura a nível de raiz, a gente não tem como curar mais esse dente. Então, a gente tem uma solução que é a extração desse dente e a colocação de um implante no local para o paciente devolver a ele a função, a estética, enfim. Então, assim, hoje em dia a gente tem curas, sim, muitas curas, né? A tecnologia está muito avançada, mas tem casos onde a gente fica bem chateado, né? Existe a perda do elemento dental, mas tem uma solução para isso. E, doutora, um problema não tratado ou tratado de forma inadequada, de forma tardia, ele pode trazer consequências, mais graves até para a nossa própria saúde do corpo mesmo e ultrapassar os limites da boca, digamos assim? Sim, com certeza. A gente alerta muitos pacientes porque existem dentes tratados endodonticamente, que no caso é o tratamento de canal, ou não tratados, o canal, que são infecções que ficam ali presentes, né? E o paciente não tem dor, então às vezes, muitas vezes a gente identifica somente radiograficamente, né? Então, o paciente vem fazer uma limpeza corriqueira e a gente vê lá uma bolinha de pus, ou na radiografia a gente consegue analisar uma imagem que mostra para nós uma infecção. E essa infecção, ela
consequentemente, ela está em contato com a corrente sanguínea e ela vai sim para o coração. Então, existem casos de endocardite causadas por infecção dental. A gente vê casos de gestante que tem inflamação gengival e essa inflamação, essas bactérias, elas desenvolvem um nascimento prematuro do feto. Então, assim, existem sim alterações sistêmicas provindas do não tratamento odontológico. E, doutora, existem muitas dúvidas, né, sobre esse assunto. Eu separei algumas aqui para a gente tentar responder. Sim. A primeira delas é se o dente amarelado é sinal de que tem alguma coisa errada. Não, nem sempre. O dente amarelado, ele pode estar amarelado por o paciente fumar, né? Então, o cigarro, ele deixa, assim, os dentes amarelados. Uma alimentação fazer uso de alimentos mais corantes, como o café, alimentos que têm a pigmentação, deixa, assim, o dente um pouco mais amarelado. Porém, o dente escurecido, ele também mostra problemas odontológicos. Então, assim, nem sempre a mancha no dente, ela indica uma doença, mas ela pode, sim, estar relacionada a algum problema odontológico, sim. E a questão da sensibilidade? O dente sensível quer dizer que tem alguma coisa errada? Sim, a sensibilidade, ela pode ter várias causas, né? Então, tem gente, às vezes, pacientes que vêm até o consultório relatando sensibilidade e preocupados, né? Que é uma cárie, que é uma infiltração, e às vezes é apenas uma retração gengival e o dente fica sensível também. Então, assim, a sensibilidade, ela pode ser por vários motivos. Então, por ter um pH muito ácido da saliva, por realmente estar com uma trinca o dente, por cárie, por estar fazendo um clareamento dental e de repente o dente fica sensível. Então, vários fatores. Então, a sensibilidade não é normal, porque tem muita gente que eu percebo que encara isso como normal. Ah, meu dente é sensível e tudo bem. Então, não é Não. algo normal. Assim, o dente sensível, sentir sensibilidade no dente, não sei se eu posso dizer para você que é normal, porque nossos dentes têm vida. Então, sentir um dente é normal, porém, o aumento dessa sensibilidade que não é normal. Então, sempre que tiver uma sensibilidade um pouco diferenciada, que não é estimulada, porque a sensibilidade estimulada, ela é preocupante. Então, quando sentir, comer um doce, sentir o dente muito sensível, um alimento mais gelado, sentir sensível. Então, é importante passar pelo dentista para ver de onde vem essa sensibilidade, que pode estar até envolvido com trincas de dente. Ô, doutora, e a questão da estética? Hoje em dia a gente sabe que tem inúmeras coisas para a gente fazer em relação aos nossos dentes, ao nosso sorriso. A estética pode atrapalhar a saúde bucal? Eu acho que atrapalhar não, mas a gente tem que enxergar a estética de uma forma um pouco diferente, né? A gente precisa sim procurar a estética, né? Deixar os dentes lindos, brancos. Muitas pessoas procuram realmente para clareamento, para estética facial, né? Hoje em dia tem muito disso. Mas falando em saúde dental, eu acho que a gente precisa se preocupar bastante também com a saúde bucal, né? A saúde dos dentes, da gengiva, e a estética ser um coadjuvante, né? Ela ser um complemento. Então, antes da estética, a gente procurar a saúde, a função daquele dente, né? Para depois a gente preocupar com os dentes brancos, os dentes alinhados. Então, eu acredito que tenha que ter essa inter-relação. Então, antes da estética, que a gente proporciona sim, a gente se preocupa muito com a estética, mas a gente se preocupar também com a saúde bucal, né? E você acredita que a nossa medicina ainda pode evoluir para um melhor tratamento dessas doenças? Sim, a odontologia, a medicina, ela tem evoluído muito, né? Hoje em dia a gente tem as radiografias digitais, tanto radiografia periapical, panorâmica, tomografia,
escaneamento bucal. Então, hoje em dia não se usa muito mais a moldagem, né? A gente usa bastante também o escaneamento. Então, essa parte digital, ela tem evoluído muito, né? A inteligência artificial, ela tem vindo para ajudar nessa prevenção precoce, né? Então, de repente, identificar algo inicialmente, assim, no paciente. E tem muitas inovações na odontologia para melhorar o nosso trabalho, né? Enfim, Invisalign, que hoje é muito comentado, que são os aparelhos invisíveis, então são alinhadores invisíveis, onde vem substituir o aparelho convencional. Então, a tecnologia ela está muito avançada e ela tem muito a avançar, né, para essas melhorias. Na parte de implante, tem muitos estudos em cima de regeneração óssea. Então, a gente vê que tem muito para ajudar e vai ajudar muito, tanto os profissionais quanto os pacientes, a terem menos problemas futuros. E, doutora, nós estamos em uma TV pública, né? Fazendo aqui o nosso papel de utilidade pública de levar essa informação, levar o conhecimento para as pessoas. Mas como a senhora acredita que a gente possa aumentar a conscientização sobre esses problemas bucais e o impacto disso na saúde pública? Eu acredito que a gente precisa fazer bastante campanha educativa, né, nas escolas, promovendo aulas para as crianças, né, levando instrução de higiene, kits que essas crianças possam receber para ter esse início da higiene em casa, essas orientações, e através de redes sociais, da TV, do rádio, onde a gente possa divulgar o nosso trabalho, né, mais na parte preventiva, e mostrar que o consultório odontológico ele não é um tabu, ele precisa sim a pessoa perder esse medo de vir ao consultório, perder o medo de ter dor, porque hoje em dia a gente trabalha com a conscientização de um trabalho sem dor. Então, ninguém vem aqui a gente oferecendo dor para o paciente, a gente oferece saúde, né, e um tratamento bem humanizado. E, Cleide, para finalizar, a gente sempre pede que o nosso convidado deixe uma mensagem para uma pessoa que talvez esteja nos assistindo e passando por um desses problemas que a gente comentou aqui durante a entrevista. O que eu tenho a dizer, assim, que as pessoas realmente procurem um tratamento especializado, né? Hoje em dia a área da odontologia ela é muito dividida, né? Tem as especialidades, então que você procure a sua necessidade dentro de uma especialidade, né? Não caia em qualquer mão, né? Que realmente te promova uma saúde, uma estética, uma vida de bastante satisfação ao sorrir, né, ao conversar. E que o paciente faça realmente esse controle em casa, com cuidados, né, com cuidados com escovação, com uso de fio dental. Eu acredito também que a conscientização assim dos filhos, né, explicar para os filhos essa necessidade da higiene, do cuidado, eu acho que são fatores importantes. Tá certo, então fica aí o recado, então. Doutora, muito obrigado por aceitar aqui o convite para a nossa entrevista, viu? Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando em nome dos cirurgiões dentistas e alertando a cada um, né, sobre a necessidade da gente estar cuidando realmente da nossa saúde bucal e agradeço a oportunidade. E o Estação Saúde deste mês conversou com a cirurgiã dentista Cleide Francisco sobre doenças bucais. E você que assistiu pode participar sugerindo pautas para as próximas edições. É só escrever para o e-mail que está aparecendo aqui na legenda do vídeo. O Estação Saúde de hoje vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar a Câmara de Botucatu nas nossas redes sociais e também na televisão pelos canais 31.3 da Rede Aberta e 2 da Claro Vet TV. Obrigado e até a próxima.